Bom dia, pessoal de casa, bom dia, pessoal da sala. Como eu tinha dito a vocês, a gente já viu grande parte do assunto, a gente utilizou o quadro, tá? Eu trouxe alguns conteúdos para vocês, a gente fez algumas atividades, e aí adiantamos o conteúdo do livro, tá? Que essa primeira parte, ela faz basicamente uma caracterização de todo o território brasileiro, falando dos principais paralelos e meridianos, as extensões de fronteira, os pontos extremos do território, características ligadas à diversidade de clima e de vegetação. Aí agora a gente vai precisar fazer essa atualização do livro, que eu vou fazer agora com vocês. Vamos iniciar hoje, parte das atividades vai para casa, e as próximas vocês vão fazendo conforme a gente for atualizando a partir de quinta-feira, tá? Quem está em casa, eu vou precisar fazer uma alteração aqui na imagem, tá? Já que eu estou deixando gravado para vocês, aguardem aí só um momento, tá? Que vai aparecer um outro material aí para vocês, tá? Permaneçam aí, por favor. A página 12 a 15, matemática, 12 a 15. Pois é, como o livro foi iniciado, aconteceu realmente isso, pessoal, da gente precisar adiantar esse conteúdo, tá? Oi? Pode. Quem está em casa, pessoal, vai aparecer o livro com a resposta aí para vocês, tá? Vai ficar mais fácil para que vocês possam atualizar. Então, vão acompanhando aí e eu vou atualizando aqui e comentando com vocês as questões, tá? Sofia, pode ler a primeira, por favor? Riquelme, lê a primeira. Quais fatores você apontaria como responsáveis pela formação das paisagens com características tão distintas dentro do mesmo território? Vamos lá. Quando eu tinha falado com vocês sobre o território brasileiro, a gente percebe que uma das grandes características que o território possui é a grande diversidade de paisagens dentro do território. Mas isso é explicado por um fato bastante simples. Como o território ele é bastante extenso em sua posição no sentido latitudinal, ou seja, no sentido norte e sul, é óbvio que a gente vai ter uma grande diversidade de características climáticas. É claro que, se eu tenho uma grande diversidade de características climáticas, eu vou ter também, então, por sua vez, uma grande diversidade de paisagens, já que o tipo de vegetação e o tipo de relevo que a gente encontra tem uma influência direta com as características climáticas ao longo do tempo, tá? E aí, como resposta para essa questão, vocês podem colocar aí o seguinte, tá? As distintas paisagens, pessoal que está em casa, eu vou colocar para vocês aí no chat, tá? Mas está aparecendo na tela, mas podem copiar aí o que aparecer no chat também. As distintas paisagens se deve... Isso. As distintas paisagens se deve a fatores como... E aí eu pergunto a vocês, a fatores como? A variação de quê, pessoal? Sim, mas a extensão latitudinal, ela vai fazer com que eu tenha uma variação de quê? De climas, ou seja, variação climática, pode colocar aí. Como a variação climática, as diferenças do relevo, na verdade, as diferenças de relevo. Isso, as diferenças de relevo. No final, é territorial ou é territorial? Não entendi. Em qual pergunta? No final do primeiro quesito. É territorial. Territorial ou é territorial? Territorial. E a diferença de hora?
As diferenças de relevo, não é isso? Que existem em... Depois Ó, a tarefa de casa a gente vai fazer, depois o senhor vai corrigir desse mesmo jeito. não entendi, pessoal. Depois que a gente fizer as tarefas de casa, o senhor vai corrigir desse mesmo jeito? Não. Acho que eu vou passar para casa, a correção será de outra forma. Eu vou precisar que vocês me digam as respostas de vocês. Ah, entendi. Vamos lá. As distintas paisagens se devem a fatores como a variação climática, as diferenças de relevo que existem em nosso país, vírgula. Que existem em nosso país, vírgula. A partir de onde? Que existem em nosso país. É no livro, viu? Ela não pegou nada. Que existe o livro. Bota aí. Só essa, viu? Que existem em nosso país, vírgula, por conta da sua extensão, que no caso é a extensão do terri, então extensão territorial, tá? Existem em nosso país, vírgula, por conta de sua extensão territorial. Nosso país o quê? Nosso país, vírgula, por conta da sua extensão territorial. Lembre-se, quem está em casa e quem está aqui na sala, que o livro também vai ser corrigido para compor a nota de vocês. Então, mantenham sempre o livro atualizado, tá? De sua extensão Territorial. Ok. Ok, todo mundo? Posso seguir? 9 e 10. 9 e 10. Ó, segunda, terceira e quarta questão aparecendo aí para quem está em casa, tá? Mas vamos respondendo cada uma por vez, tá? E aí, pessoal, ó, no início da página 7, vocês estão vendo aquela informação que a gente já viu, destacando o Brasil como o quinto maior país do mundo em extensão territorial. E isso no Brasil, na América do Sul, ele é justamente o maior país, tá certo? Aí a pergunta diz o seguinte, lê aí a segunda questão, na página 9, 7. Compare as imagens da página 6 e aponte quais características físicas elas evidenciam sobre o Brasil. Coloquem aí, elas evidenciam... Elas evidenciam... Elas evidenciam... Como é esse nome? Evidenciam... Tem na pergunta, tá? É só ver. Elas evidenciam a diversidade paisagística. Elas evidenciam a diversidade paisagística. 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 Repete o evidência. Elas evidenciam a diversidade paisagística. Evidenciam. Vem aqui, ó. É a última frase da pergunta. Paisagística. Isso. Elas evidenciam a diversidade paisagística do território brasileiro. Elas evidenciam a diversidade paisagística do território brasileiro, vírgula, formada paisagística. Paisagística. Território brasileiro. Vírgula. Isso. Formada por alguns cenários. Formada por alguns cenários. A partir de onde? Vírgula.
Aí, formada por alguns cenários ricos. Alguns cenários do quê? Cenários ricos em vegetação, e recursos hídricos. Vegetação e recursos hídricos. Também Mas é importante, pessoal, que vocês tenham o hábito de conhecer outras palavras, tá? Hídricos. Com H. Com H. Hídricos. Professor, abaixa um pouquinho o slide. Vegetação e recursos hídricos. E sim, depois. Só isso, né? Tem mais. Em contraste com outros. Depois de recursos hídricos, vírgula, aí vocês colocam em contraste com outros. Em contraste com outros, vírgula, vírgula, em contraste com outros, vírgula, que apresentam problemas como a seca, ponto. Com outros, vírgula, e que apresentam problemas como a seca, ponto. Quando concluírem, me avisem. Como a seca, ponto. Então, pessoal, ó, é justamente isso. Além da grande diversidade que a gente encontra dentro do território brasileiro, influenciado diretamente pela disponibilidade dos recursos hídricos e as características climáticas, a gente vai ter um grande ambiente de contrastes. Por exemplo, se a gente comparar a disponibilidade hídrica na região norte com a região nordeste, são extremos completamente diferentes, ou seja, dentro de um mesmo território, tá? Eu tenho um amigo. No Rio Grande do Sul. Terceira questão. Lê aí. Em sua opinião, o estilo de vida e a cultura. Isso. O Brasil. Não, essa parte pode pular. Em sua opinião, o estilo de vida e a cultura da população nos lugares representados são os mesmos. Quais fatores você acredita que são responsáveis para criar o estilo de vida e a cultura de uma população? É claro que se a gente está falando de um território muito extenso como o Brasil e que a gente viu que tem uma diversidade de paisagens influenciada diretamente pelas características naturais, como clima, relevo, formando diversos tipos de vegetação, e a gente tinha visto um pouco que grande parte do que compõe a população brasileira é fruto de um longo período de colonização e de imigração de povos de diferentes países, as características culturais e sociais dentro do território, elas também seriam diferentes, tá? E isso a gente percebe de uma região para outra como muda. Os hábitos alimentares, a forma de se vestir, a forma de se ocupar do espaço, de se apropriar também dos recursos naturais, tá? Então, a gente, além da diversidade natural, a gente também possui uma diversidade cultural, social e econômica. Como resposta, coloquem aí os estilos e a cultura. Os estilos e a cultura. Estilos. E a cultura não são os mesmos. Não são os mesmos. E que os fatores responsáveis
Isso. E que os fatores responsáveis são, vírgula, por exemplo, vírgula, as formas de alimentação, vírgula, Peraí, calma, professor. Por exemplo, vírgula. as formas de alimentação, as formas de alimentação, isso, vírgula, habitação, habitação, e habitação, e vestimentas, habitação e vestimentas associadas, aos recursos disponíveis, ponto. Oi? Associadas aos recursos disponíveis, ponto. Ok? Aos recursos disponíveis. Número 4. Caio, lê para mim. Oi? Pode. Imagine que você troca e-mails com uma pessoa que vive em outro país. E ela pede que você envie fotos do teste caracterize o Brasil. Quais fotos você enviaria? Quais são as características que você gostaria? Essa é uma resposta pessoal, tá? E aí vocês podem colocar aí alguns exemplos de que tipo de lugares, por exemplo, na cidade de vocês, que vocês gostariam que alguém de fora pudesse conhecer. Pode colocar como exemplo. Pode ser um exemplo só, tá? Não precisa ser muito. Ok? Isso a nível Brasil ou a nível municipal, tá? Na cidade de vocês, tanto faz. Tá? Vamos lá. Observe essa imagem aí abaixo, que ela faz justamente referência ao vídeo que a gente tinha visto hoje. Não foi? Não. Volta para a página 7. O quê? Conhece? Tio, Oi. o senhor pode voltar para a segunda questão? Ainda, pessoal, estão na segunda questão. Eu tava. A gente falou, pai, que você não viu no chat. Eu já terminei até a quarta. Eu vi o chat aqui, agora eu não sabia que vocês não tinham copiado ainda. Mas vamos lá, tá aí na tela. Terminei até o quarto título já. Ó, então Ô, Jéssica, tira uma plite. Então, enquanto o pessoal de casa atualiza as questões, todo mundo aí que for prestando atenção no livro, no final da página 7, vocês têm justamente uma imagem que mostra aquela tríplice fronteira que a gente viu no vídeo da aula de hoje, não foi? Observem aí a imagem. Ela está destacando a fronteira entre quais países, pessoal? Argentina, Paraguai e Brasil. Só um momento, tá, pessoal de casa? Então, justamente nessa imagem aí, vocês têm o que a gente viu no vídeo de hoje como tríplice fronteira, tá? Entre os 3 países aí, Brasil, Argentina e Uruguai. Paraguai, desculpa.
Sim, pessoal de casa, posso seguir para a página 8? Vou seguir para a página 8, tá? Deixa eu tirar print do terceiro quesito. Pronto, tá aí na tela. Eu conheçava todo mundo. Quem nunca fala isso? Ok? Pronto. Vamos lá. Professor, no primeiro quesito eu coloquei o significado de território, grande extensão de terra, de município, distrito, estado, país e etc. Ok. Tá correto? Pode deixar essa, mas o ponto importante aí da questão da definição de território, aí na página 8, na primeira questão, é que vocês entendam que quando a gente fala de território, a gente está falando que existe uma relação de poder. Além da gente ter uma área delimitada por seus limites e por suas fronteiras, há uma relação de poder e de controle sobre aquele determinado território, tá? Então, como definição, para quem ainda não fez, pode colocar aí o território é uma área delimitada. O território, área delimitada, em decorrência, Eu posso dizer a minha resposta mesmo, né? pode, de uma esfera, política, de poder. Isso, de poder. Tem mais, vírgula. Eu ainda estou com os 3 centímetros. E aí, podem colocar um ponto. E aí, só contextualizando vocês do que a gente já tinha. Política de poder. Lembrando a vocês do que a gente já havia comentado sobre essa questão do território, e aí a gente tinha dado alguns exemplos, né? Como, por exemplo, a casa de vocês, onde vocês moram, o território de algum animal, tudo isso são exemplos de território que ele é delimitado por uma relação de poder. Ou seja, quem exerce o controle sobre aquela área que foi delimitada, tá? Lembrem-se disso. Se eu perguntar na prova o que é território, espero que todos lembrem, tá? E essa definição também está no caderno de vocês, que eu trouxe ela no quadro, tá? Podem pular para a página 8. 8 não, desculpa, página 9. Na página 9, a gente tem um exemplo aí de um mapa mostrando o território de ocorrência dos ursos cinzentos no ano de 2000, nos Estados Unidos e parte ali do Canadá e Alasca. Observem aí no mapa. A parte em verde destacada no mapa é a área histórica onde existia a atuação desse tipo de urso, era o território desse urso. Só que, na atualidade, observem como diminuiu, representado pela cor roxa. Isso quer dizer o quê? Que, ao longo do tempo, essas áreas foram ocupadas por diferentes atividades humanas e, consequentemente, esse animal ele teve uma perda de território, ok? Vamos lá, seguindo. Questão número 4, na página 9, aparecendo aí na tela para quem está em casa, pode ler. Para manter o controle de um território, é preciso possuir uma série de recursos para garantir que os outros países não invadam e tomem parte dele. Você consegue imaginar quais seriam esses recursos se der tempo? Exato. Quando a gente... Eu preciso de um mapa para ir nos Estados Unidos. Não sei. Ó,
Quando a gente fala em território, a gente pensa que há uma relação de poder, a gente entende que tem uma relação de poder, é preciso que haja uma proteção daquele território, para que ele não seja Eu invadido. coloquei igual sua resposta. O poder militar, o poder econômico e a tecnologia. Exato, pode deixar essa resposta. Então, Então, meu mapa não serve para nada. calma, veja, a questão recursos para garantir que outros países não invadam e tomem parte do seu território. Não é recursos para representar o território. Imagina aquela área que a gente tinha visto no vídeo de hoje, entre aqueles 3 países. Observaram como eles são muito próximos aos outros? Então, é necessário que, entre aqueles países, devido à grande proximidade que há entre eles, existam acordos que tornem as relações, estabeleçam-se relações diplomáticas entre aqueles países, ou seja, que não haja conflito entre aqueles países. Então, para garantir que um território ele não seja invadido ou ocupado por outros países, vocês podem colocar aí como exemplo acordos internacionais, vírgula, acordos internacionais, isso, é poderio militar, poderio militar, poderio militar, poderio militar, vírgula, né? Econômico, vírgula, depois de poderio militar, aí coloca vírgula, aí escreve econômico, e por último, tecnológico. Então, pessoal, é necessário que os países eles estabeleçam relações diplomáticas uns com os outros, evitando situações de conflitos entre eles, ou até mesmo atuando no sentido de cooperação entre os países. Tá? É necessário que haja também, em alguns casos, o poder militar para proteger as suas fronteiras. Tá? A economia dos países também, se elas estão fortalecidas, servem de investimentos para a proteção de suas fronteiras. E a tecnologia também de monitoramento, que é importante para a proteção dessas fronteiras, tá? Calma. Atividade de casa, página 10, tá? Só. Atividade de casa, página 10. Se eu puder, eu posso fazer até a 20. Pessoal de casa, eu vou estar encerrando aqui a gravação, tá? E vocês Se eu conseguir interados fazer, eu posso fazer até a 20, professor.